Estudos bíblicos que edificam. Sempre uma palavra abençoada com o pastor Eurípides Venâncio. Inscreva-se em nosso canal, dê o seu like e ative o sininho para receber as notificações de nossas mensagens. Partindo agora para o livro aqui de Colossenses, por gentileza, queiram por bondade partir agora para o livro de Colossenses, na página de número 75, aqui falando sobre a igreja de Colossenses. Colossenses vai falar da firmeza da fé em Cristo. A firmeza da fé em Cristo. Essa carta de Colossenses, ela tem uma similaridade muito grande com a de Efésios. Lembra? Se Efésios ele fala da eclesiologia, ele fala do corpo da igreja, em Colossenses ele vai falar da cabeça da igreja, que é Cristo. Ou seja, se lá Paulo falava da igreja organismo vivo e o organismo como templo, agora Deus está, agora em Colossenses, está falando do cabeça que é Cristo, que governa aquele corpo, que estava sendo falado ali em Efésios. Então tem uma similaridade muito grande aqui com a igreja de Colossenses. Quem eram os moradores desta cidade? Onde ficava a cidade de Colossos? A cidade de Colossos ficava na região da Frígia, ali na Ásia Menor. Algumas coisas nos chamam bastante a atenção. Essa igreja ficava num local chamado o Vale do Rio Lico, e nessa região do Vale do Rio Lico era uma das regiões mais lindas, até nos dias de hoje, mais lindas no mundo. Eram de terras férteis, campos verdes, se produzia em uma quantidade enorme vinho, se produzia tudo que se plantava ali, se colhia. Era um terreno bastante fértil, e nessa micro-região do Vale do Rio Lico estava ali 3 cidades. Quais eram as cidades? As cidades de Hierápolis, a cidade de Colossos, que nós estamos aqui falando, e também a igreja ou a cidade de Laodiceia. Todas elas ficavam nessa micro-região e distavam uma da outra cerca de aproximadamente 9 quilômetros, e elas estavam ambas cerca de aproximadamente 160 quilômetros da igreja de Éfeso. Essa micro-região aqui tem algumas coisas bastante interessantes para nós analisarmos sobre algumas verdades nessa carta aqui de Colossenses. Quando a gente vai analisar essa micro-região aqui, algumas coisas nos saltam aos olhos. Por exemplo, nessa região, mesmo as cidades estando extremamente próximas, apenas 9 quilômetros de distância uma da outra, nesse Vale do Rio Lico, tinham 3 tipos de fontes nessa micro-região. Na região, por exemplo, de Hierápolis, existia uma fonte de águas termais, quer dizer, eram águas curativas. Várias pessoas de várias regiões que estavam doentes vinham para a cidade de Hierápolis por causa das águas termais, porque era água medicinal, era uma fonte de águas extremamente quente, fervia. E já na cidade aqui de Colossos já era diferente. Era exatamente o contrário. Se em Hierápolis a água era quente, era termal, agora em Colossos a água era extremamente fria, gelada mesmo. Quer dizer, 2 regiões tão perto e fontes tão distintas uma da outra. Perceba e entenda aqui que essas águas eram extremamente frias, e porque eram extremamente frias, assim também eram águas curativas, eram águas terapêuticas, e muitas pessoas ali vinham também pelo poder terapêutico e curativo dessas águas. Agora existia uma outra terceira fonte agora na igreja, na cidade de Laodiceia, que era uma fonte que produzia uma água que não era quente e não era também uma que produzia água fria, era uma água morna. Que caso curioso, na mesma região 3 tipos de fonte diferentes. Só que agora, diferentemente de Hierápolis e Colossos, a água da fonte que jorrava ali de Laodiceia
para muito pouca coisa servia, ou para quase nada servia. Servia apenas quando a pessoa tomava dela, sentia ânsia de vômito. É por isso que em Apocalipse nós vamos observar Jesus dizendo: olha Laodiceia, porque posto que tu não és quente e nem fria, eu estou a ponto de vomitar-te fora. Então o interessante, o que nós aprendemos aqui, você que é pregador, amante da palavra do Senhor, aluno ibadiano, então você precisa entender qual a fonte que você quer ser. Uma fonte com poder curativo de bênção para as pessoas? Você quer ser um canal de bênção, de refrigério? Ou você quer produzir ânsia nas pessoas? Você coloca um sal causticante, você produz um desconforto nas pessoas. Qual o tipo de fonte você tem sido na vida das pessoas? São coisas para nós analisarmos e observarmos aqui dentro do texto. Uma coisa, um fato bastante curioso também de nós analisarmos aqui, e é por demais interessante observarmos, é que estas cidades, as cidades de Hierápolis, sobretudo a de Laodiceia, elas vieram em um tempo crescente, quer dizer, elas começaram pequenas, foram evoluindo e foram crescendo gradativamente. O oposto acontecer agora com a cidade de Colossos. Colossos, ela desde o início ela começou uma cidade grande, mas por causa dos terremotos no ano 36 a.C. e depois os terremotos avassaladores no ano 40 já depois de Cristo, nós vamos observar que ela não conseguiu evoluir, ela não conseguiu se recuperar destes abalos sísmicos, ao passo que Hierápolis, ao passo que Laodiceia conseguiram sobressair e tornaram-se grande e cada dia mais grande, ao passo que a cidade de Colossos cada dia mais pequena, perdendo-se em volume e perdendo-se também em grau de importância. Quando nós vamos olhar para o passado desta cidade, mesmo que nós não sendo informados quando ela fora fundada, mas já desde os quintos séculos atrás nós ouvimos falar dessa cidade, quando por exemplo Heródoto falava desta cidade como uma cidade grandiosa, como uma cidade maravilhosa, suntuosa. Então ele já falava como era grande esta cidade aqui. Então nós percebemos algo interessante, é que essa cidade ela começa grande, mas ela vem em um sentido decrescente, quer dizer, e o que eu aprendo com isso? Isso simboliza um ministério prematuro, queridos. É por isso que eu e você precisamos no ministério passarmos por etapas. Você precisa começar a auxiliar, depois você vem a diácono, depois a presbítero, evangelista, pastor e assim sucessivamente. Você não pode pular etapa. Tem pessoa que ele é membro hoje e amanhã ele já muda-se para um ministério e debaixo de um pé de piqui ele já é consagrado a pastor. No primeiro vento ele cai porque ele não tem raízes. É o que aconteceu aqui com esta cidade. Começou extremamente grande, mas só vem diminuindo. A queda é terrível. Quando você é levado ao patamar no ministério e você não está pronto, preparado, não passou o tempo, porque o tempo lhe trará maturidade. Eu me lembro quando nos meus primeiros dias de crente, quantas coisas imaturas eu fiz, pensei e falei, agi e procedi, que se pudesse voltar hoje no passado, muitas coisas eu faria diferente, mas a gente não tem como voltar no passado. O que volta é a vontade e a saudade de querer voltar no tempo, mas o tempo, querido, não volta. Então você precisa ter etapa. Então o tempo de ministério vai lhe dar maturidade. Você precisa crescer gradualmente, senão vai acontecer como aconteceu aqui com Colossos. Quando Paulo escreve agora esta carta a essa igreja, como é que essa igreja estava? Minúscula. Irmãos, entenda o contexto dessa igreja. A carta de Paulo aos Colossenses fora a menor carta, ou a carta à igreja menor, a cidade menor que Paulo escreveu. Foi a menor cidade a quem Paulo endereçou uma epístola. A cidade era muito pequena. E por que é que Paulo então escreve a uma cidade tão pequena? Eu aprendo uma outra valiosa lição,
você que é amante da palavra do Senhor, expositor, gosta de pregar, vou deixar aqui um gancho para você também. É que Deus, ele valoriza as coisas pequenas. Então, para o homem, ele valoriza muito o ter, ele valoriza muito a questão da suntuosidade, do brilho, do glamour, do tamanho. Mas para Deus, ele valoriza por demais as coisas pequenas. É por isso que ele vai dizer através de Paulo que Deus, ele valoriza as coisas vis e desprezíveis do mundo, que por muitos são esquecidas, mas porém muito bem conhecidas por Deus, por muitos humilhados, mas porém por Deus exaltado, como que nada tendo, mas possuindo tudo, como morrendo com tudo vivendo. Então Deus, ele é o Deus que ama, ele ama restaurar vasos trincados, ele é perito em transformar coisas pequenas, em colocar em um patamar grande, maravilhoso. Então, mesmo esta igreja sendo ali em uma cidade muito pequena, inexpressível diante das outras cidades, mesmo assim, ele escreve, queridos, o maior, vou repetir, o maior tratado teológico do Novo Testamento a respeito da divindade de Cristo, da firmeza da fé em Cristo. Ela é escrita aqui no livro de Colossenses. O maior tratado teológico que fora escrito e deixado no Novo Testamento foi escrito aqui nessa igreja tão minúscula, nessa igreja tão pequena. O pastor dela era Epáfras. Perceba que Paulo nunca morou, nem residiu, nem visitou a cidade de Colossos, mas mesmo assim ele escreveu o maior tratado teológico a respeito da divindade de Jesus Cristo. Por que isso? Porque ele valorizava e ele sabia da importância. E quando ele escreve, na verdade, aqui a igreja de Colossos, ele também está escrevendo a Hierápolis, e ele também está escrevendo a Laodiceia, porque pertenciam à mesma micro-região, e o mesmo pastor de uma era o pastor de outra. Epáfras era o pastor dessas três igrejas. É tão verdade que Paulo, ele endereça essa mesma carta e faz que ela seja lida nos outros locais, porque vamos observar que em Colossenses 4 e o versículo de número 3, o próprio apóstolo Paulo diz assim: eu dou testemunho do zelo que tenho por vós. Vós quem? A cidade de Colossos. E ele pega assim: e também do zelo que tenho pelos moradores da cidade de Laodiceia, e também pelo zelo que tenho dos moradores da cidade que estão em Hierápolis. Ele vai ratificar isso no verso 16 do capítulo 4, dizendo da seguinte forma: ora, depois de vocês terem de ter sido lida esta carta em vosso meio, quero também que faça que ela seja lida também em Laodiceia. Quer dizer, a mesma carta que era endereçada aqui servia para essas outras duas cidades aqui também. E eles estavam enfrentando um grave problema, atravessando uma grande dificuldade aqui agora, nessa micro-região. Qual era essa dificuldade que eles estavam atravessando? Ora, se nós formos olhar para o passado, quem eram os judeus que ali moravam nessa região do Vale do Rio Lico? Foram aqueles que lá atrás, por volta do 5º século antes de Cristo, quando o imperador Antíoco Grande, ele manda agora 2.000 famílias, ele tira da região da Mesopotâmia, tira da região dos babilônicos e agora os envia para a Frígia, aonde ficava essa micro-região aqui. E nós vamos perceber que quando esses judeus, 2.000 judeus, são enviados para essa região, eles saem de lá das suas terras pobres. Mas quando eles chegam aqui, eles começam a prosperar. Um outro fato curioso também, porque judeu, aonde ele chega, ele prospera. O judeu, aonde ele coloca a mão, ali é abençoado, porque isso é uma promessa, é uma característica peculiar que fazem parte do ser deles, que Deus destinou a eles. É um povo que nasceu para ser próspero e abençoado nesta terra, e não foi diferente. Essas 2.000 famílias logo se transformam em 50.000 pessoas, extremamente, boa parte deles extremamente influentes ali. Só que aconteceu algo interessante, algo que foi destrutivo para o cristianismo ali, porque quando eles estão ali naquela região, nós vamos observar que começa agora o grego helenista
com um sincretismo religioso muito grande e trazendo consigo também, agora também o gnosticismo. E o gnosticismo muito presente ali no 2º século antes de Cristo, depois no 1º século já depois de Cristo, no 2º século depois de Cristo, começa a ganhar um corpo muito grande. E já no 3º século depois de Cristo, ele já tem um corpo muito grandioso, de maneira que ele está enraizado no meio ali dos judeus. Quer dizer, a fé em Cristo Jesus estava sendo comprometida por causa desse gnosticismo, desse sincretismo religioso. O que é que na verdade estava acontecendo? O que o gnosticismo fazia? Esses gnósticos, eles eram extremamente supersticiosos, acreditavam nessa leitura dos astros, no ritual de iniciação, e para eles o conhecimento era superior a qualquer uma outra coisa. Agora perceba que este conhecimento aqui, dito, lido e proferido por esses gregos helenistas, por esses gnósticos aqui, não é um conhecimento da palavra, é um conhecimento daquilo que eles cultuam, das práticas e rituais, das iniciação desse meio gnóstico. Então eles valorizavam muito a questão de visão, de experiência, e para ele o saber, esse saber gnóstico, este saber que era extremamente corrompida por causa de rituais, por causa de coisas, de folclores e de crendices, era superior, na visão dos gnósticos, tudo isso era superior à fé cristã, era superior inclusive aos ensinos de Cristo Jesus, do Evangelho de Jesus. Então eles não tinham interesse em acabar com a fé cristã, e nem tampouco de aniquilar a fé cristã. O que eles queriam? Aliar este sincretismo, eles queriam aliar o gnosticismo aqui e juntar com a fé cristã, e com isso corromper. E isso é extremamente perigoso, porque se não vejamos, perceba, quando o diabo chega dizendo que é diabo, todo mundo quer correr dele, mas quando o diabo chega disfarçando-se de anjo de luz, é diferente, querido. As pessoas têm dificuldade de reconhecer e dizem: olha, mas está falando tão bonito ali, não pode ser o diabo não, olha. Então o diabo, ele é perito nisso, em falsear verdades como se fosse mentira e trazer mentiras como se fosse verdade, fazer do amargo doce, enganar as pessoas de uma forma cruel e terrível. Então, quando esse engano vem falseado de coisas bobas, quando o engano vem misturado com coisa boa, é difícil para nós entendermos. Se não tivermos verdadeiramente arraigados dentro da palavra, aquilo ali vai nos derrubar da nossa fé. E era o que estava acontecendo. E sabendo agora disso, o apóstolo Paulo, meus amados, queridos, diletos e abençoados irmãos, é que ele escreve a defesa do Evangelho na pessoa de Cristo, dizendo que Cristo é suficiente. E quando nós observamos isto daqui, às vezes nós pensamos que não existe no nosso tempo. Claro que existe. Existem gnósticos no meio da igreja? Ora, irmãos, vamos entender. Não duvide disso. Tem crente que não se levanta da cama antes de ver o seu horóscopo. Entenda que tem crente que ainda hoje ele não consegue passar debaixo de uma escada. Existe um outro tipo de crente que, se ele vê um gato preto, para ele é um mau presságio. Então ele tem muita dificuldade em relação a estas questões aí. E aqui nós precisamos entender e compreender que nada disso tem valor. O sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O sangue de Cristo, ele é suficiente, irmãos. Quando nós damos lugar a esse tipo de ensinamento, é como que se nós estivéssemos invalidando o sangue de Cristo. Era o que estava acontecendo aqui na igreja de Colossos, como acontece muitas vezes em muitas igrejas. Por exemplo, o movimento judaizante, quando a pessoa só faz o culto se colocar um equipar na cabeça, o pastor tem que vestir uma talide, o pastor precisa colocar ali uma arca da aliança, uma escada de Jacó para o crente subir até lá em cima para ele ser vitorioso. Vamos parar com essa bobagem. O sangue de Cristo nos purifica. O sangue de Cristo, irmão, tem poder na nossa vida. Vamos parar com esta bobagem. Jesus
Ele é a prova máxima na nossa vida. Finalizando aqui a nossa participação nesta tarde, não há mais tempo para conjecturarmos, mas a última parte aqui falaria sobre Filemon, e o Filemon vai falar sobre o perdão eficaz. O perdão eficaz, todos nós sabemos, resumindo aqui em 1 minuto aqui, para ganharmos tempo, estava avançado o horário, para entendermos Filemon, ele era o pastor de uma igreja, e essa igreja ficava onde? Exatamente na cidade de Colossos. Então o pastor da igreja de Colossos, embora que sendo Epáfras, na ausência de Epáfras, quem era o pastor dessa igreja era Filemon. Filemon agora tem endereçado a ele uma carta, porque Paulo escreve a respeito de Onésimo, que teria sido escravo dele, que teria roubado uma quantia em dinheiro, somatória de algumas coisas, joias, não sabemos ao certo, e agora tem um encontro com Paulo em Roma, tem a vida transformada, e Paulo agora intercedendo por ele, escreve a este Filemon. Filemon, se nós formos observar, a carta é endereçada a ele, mas no verso 2 também de Filemon, nós vamos observar que a carta ela é endereçada a Áfia e a Arquipo. Áfia era esposa aqui deste homem Filemon. Arquipo, que também dirigia e dividia a responsabilidade de dirigir os cultos ali na sua casa, era o filho de Áfia, e era o filho também aqui de Filemon. E nós vamos observar que agora, através aqui desta carta cheia de amor, cheia de tanto carinho, Paulo vem apresentando que este Filemon seja por ele, Filemon, perdoado. Paulo agora está quebrantado, o coração dele está dilacerado, porque agora já amadurecido, ele vem falar do perdão, já nos últimos dias da sua vida, ele vem falar do perdão, e ele lá no passado, como em Atos no capítulo de número 13, quando ele tem um desentendimento ali com João Marcos, e lá quando ele desentende com João Marcos, por que ele desentende com ele? Porque quando Paulo, por ocasião da sua primeira viagem missionária, quando ele sai com Barnabé, e Barnabé traz consigo o seu sobrinho João Marcos, depois de muita luta, depois de muita prova, João Marcos recua e não quer continuar a viagem com eles. Por ocasião da segunda viagem missionária, quando agora Barnabé quer mais uma vez trazer João Marcos, houve uma contenda entre eles. Paulo não aceitou, ficou bravo, ficou zangado de jeito nenhum. Esse rapaz não vai vir conosco, porque ele foi inútil na primeira viagem. É ali que Paulo chama agora Silas para ir com ele, e agora nós observamos que Barnabé e também agora esse jovem João Marcos vai para um outro lugar. Nos últimos dias da sua vida, nós vamos observar, por isso que Paulo ele fala com tanto amor. Na última carta que Paulo escreve a Timóteo, nos momentos finais que antecediam o seu martírio, o que ele vai escrever? Ele vai escrever agora, lá em 2 Timóteo, ele vai dizer agora: me traga, por favor, por bondade, me traga a João Marcos, que muito me é útil. O que ele estava querendo dizer? Estava querendo pedir perdão para João Marcos. Por isso que ele estava falando também de perdão, porque ele experimentou o perdão, ele era um homem transformado, já não havia mais dureza em suas palavras. Então eu termino aqui essa nossa participação dizendo que o perdão é por demais importante. Um dos segredos para nós sermos perdoados por Deus é se nós também perdoarmos, porque se não perdoarmos os nossos irmãos, Deus também não nos perdoará os nossos pecados. Isso nos é mostrado ali também na oração modelo, dizendo: Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se você não perdoa, você não é perdoado. Como é que eu consigo perdoar, pastor? Simplesmente ame. A maior arma para você vencer a falta de perdão é o amor. É o amor que Paulo pregara, é o amor que Paulo estava ensinando agora a Filemon, para que esse mesmo recebesse Onésimo. O amor que fez com que Paulo perdoasse esse João Marcos e agora o desejasse que ele estivesse perto dele para o abraçar e com isso pedir perdão por as palavras duras que ele havia falado. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus.
grande abraço a todos os nossos irmãos. Estamos finalizando aqui a nossa aula, desejando a vocês um dia abençoado na paz do Senhor Jesus. Os meus queridos ibadianos, grande abraço a todos. Sempre uma palavra abençoada com o pastor Eurípides Venâncio. Estudos bíblicos que edificam. Dê a sua sugestão para melhorar o nosso canal. Sua opinião é muito importante para nós.